Começa agora. Notícias e Justiça. Serrinha e região. Com Jamal Nery. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui no G Barbosa e aí, semana passada, eu conversei com o gerente a respeito da situação que eu vou explicar melhor lá no escritório. Nós temos aqui um folder, né, do G Barbosa, onde tem algumas promoções. Eu até expliquei a ele, né, que essas promoções que tem aqui no G Barbosa são bastante interessantes, mas que esse folder ele não pode ter o valor, né, com desconto, né, do aplicativo maior do que o valor original do produto. Por quê? Se eu vim comprar um produto onde eu vejo que o valor maior me mostra que é R$12, R$3, e na hora que eu passar no caixa o valor sem o aplicativo é maior, isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor e o PROCON. Eu conversei com o gerente, expliquei ele direitinho aqui do G Barbosa. E aí o que acontece? Explicando a vocês. Aqui você vai ver que tem um preço maior, que é o preço do produto no aplicativo, e menorzinho, se você for observar, tem um preço sem o aplicativo. Mas não pode. Os dois preços têm que estar no mesmo tamanho, ou o preço real, né, sem o aplicativo, maior do que o preço com o aplicativo. Porque vai contra a questão da, vamos dizer assim, de iludir o cliente na compra. Então, falei com ele, conversei direitinho, expliquei. Né? No escritório eu vou explicar melhor como é que funciona isso. Vou levar até o folderzinho para vocês verem que existe um preço maior e um preço menor, mas não pode. O preço de aplicativo ele tem que ser menor ou do mesmo tamanho do preço normal, porque você acaba ludibriando, né, o cliente. Aí eu conversei com o gerente, ele ouviu direitinho, serve para todos os outros aí mais na frente. Valeu? Beleza. Olá pessoal, tudo bem? Estou complementando esse vídeo sobre o G Barbosa lá do shopping, na verdade qualquer G Barbosa. Mas eu venho complementar ele, estou aqui do escritório hoje, né, para explicar sobre aquela situação que eu falei, né, vocês viram aí no vídeo anterior, do Código de Defesa do Consumidor e do PROCON, né, referente aos anúncios de preço de produto. Né. Eu conversei com o gerente, antes de fazer o vídeo, né, lá, eu já tinha conversado com o gerente e na verdade ele não foi omisso não, ele me ouviu, até expliquei a ele que muitas vezes pode até cair sobre a gerência, né, esses fatos. Chamei a ele, conversei, expliquei que existem umas regrinhas do Código de Defesa do Consumidor e do PROCON que não permite você colocar o preço promocional, né, principalmente quando ele envolve a questão de aplicativo, né, você tem esse preço promocional se você tiver o pagar pelo aplicativo. Né? Então, não pode colocar o preço maior, né, ou na frente da loja, ou num panfleto, isso acontece muito em São Paulo nos postos de gasolina. A pessoa vê um preço lá de gasolina, combustível, adentra o posto para abastecer, que é um preço mais barato. Quando chega lá que abastece, até muitas vezes abastece, o manobrista não, o bombeiro informa que aquele preço é para quem tem um aplicativo, quem já cadastrou. Você já acaba tendo que pagar um preço que não é o preço que estava na frente divulgado, promocional. Né? Porque muitas vezes fica aquelas letrinhas pequenininhas. E o Código de Defesa do Consumidor e o PROCON, eles não permitem, né, que o estabelecimento coloque o preço promocional, principalmente atrelado a aplicativo ou alguma inscrição que você tem que fazer, maior do que o preço real. Então, assim, para ter o preço promocional, seja com aplicativo ou não, ele tem que estar do mesmo tamanho que o preço normal ou menor. Né? Se ele tiver o preço do aplicativo de um lado e o preço normal do outro, no mesmo tamanho, na mesma proporção, né? Pode. O que não pode é você colocar um preço maior, né,
chamando atenção, porque você acaba iludindo, ludibriando o consumidor. Né? Às vezes o consumidor não lê as entrelinhas. Tá? Ele é obrigado a ler as entrelinhas? Necessariamente não. Né? O que ele é obrigado a ver claro, que é o que a defesa do consumidor diz, tem que ver claro, coeso, o que ele está vendo o preço e comprando e o que é. Ele não pode ser iludido por um preço que depois tem que pagar, acessar um aplicativo, cadastrar para você pagar depois. E muitas vezes a pessoa não tem nem tempo. Isso acontece muito com o posto de gasolina, repetindo. Então aqui no card do G Barbosa, tá assim, o preço maior, que é o preço de aplicativo, né? Você tem que pagar tendo o aplicativo, tal. E o preço menorzinho aqui, quase não enxerga, o preço normal. Traduzindo, se for uma pessoa leiga, ela vai pegar, entrar, fazer a compra dela de 1 a 2 horas. Quando for no caixa pagar, muita gente não presta atenção, vai pagar pelo preço original, que na verdade não é o preço do aplicativo. Quem tiver o aplicativo, ótimo. Mas quem não tiver o aplicativo vai acabar comprando gato por lebre, vamos dizer assim. Né? Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor com o PROCON, né, eu vi esse aqui, lá, né, com essa questão de aplicativo. O nome do aplicativo é Clube, né? Clube G Barbosa, né? Tem um outro aqui também que é a mesma forma, o preço maior é o preço de aplicativo. Você tem que ter o aplicativo, acessar o aplicativo, pagar no aplicativo, ainda cadastrar as ofertas. E o preço menorzinho é o preço real. Então, assim, pode ter essa promoção? Pode. Pode divulgar assim? Pode, mas os preços têm que estar equivalentes, o tamanho, tem que estar visível os dois. O preço promocional com o aplicativo, que seja, e o preço do produto real. Porque muitas vezes isso no PROCON iludir o cliente ao erro. Né? É uma falha do G Barbosa? Necessariamente não. Às vezes a pessoa que está fazendo a promoção, a empresa que é de marketing, faz dessa forma para ganhar mais, né, visibilidade dos produtos. Mas a realidade é que a gente tem que obedecer e conhecer o Código de Defesa do Consumidor e do PROCON. Tá? Repito, isso não acontece muito com o supermercado porque as pessoas não observam, né? Mas acontece muito com posto de gasolina, né? E muitas vezes até quando a pessoa abastece pensando que é aquele preço, quando vai pagar não tem um aplicativo, aí o bombeiro informa, o preço é esse aqui porque o senhor não tem aplicativo, tem que cadastrar, tem que baixar, que não sei o quê. A mesma coisa no caixa, você compra tudo, chega no caixa, não, esse preço é de aplicativo, aí você vai ter que baixar, ter que cadastrar, ter que fazer não sei o quê, botar as ofertas. Então, é até um constrangimento. Já pensou você na fila de um caixa tendo que fazer aquele cadastro ali correndo, atrapalhando a fila? É até um constrangimento para você, atrasa a compra de todo mundo. Então, fique atento. A questão do erro e da punição, quem fiscaliza é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor e o PROCON, mas eu só estou trazendo para vocês uma informação para vocês ficarem atentos, né? E tal. Se caso, principalmente na questão de posto, vocês sofreram com isso aí, vocês podem até procurar a gente no escritório, tem um setor jurídico, pode ver essa situação, porque se você ficar lá na dificuldade para pagar e não sei o que, tem que baixar o aplicativo, tudo isso é constrangimento. E você foi ludibriado a pagar algo que o preço real não estava aparente, não estava bem visível, estava menos visível do que o outro que você acabou se iludindo, vamos dizer assim. Então, fica essa informação aí, fiquem atentos e brigadão aí, Gilberto Neri, e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Obrigado. Notícias e Justiça. Serrinha e região. Com Jamal Neri.